E agora vamos a falar sobre um assunto muito importante. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, sancionou a lei que proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no estado. Com isso, cabe ao cidadão decidir se quer ou não ser imunizado. A decisão passou a valer nesta terça-feira, quando foi publicada no Diário Oficial. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado Arthur Bahia e também com o nosso jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Kleber Ferreira. Boa tarde, Arthur, seja bem-vindo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que acompanham a Sagres TV. Kleber Ferreira, excelente tarde para você. Obrigada pela companhia mais uma vez. Boa tarde, Kleber. Você consegue me ouvir? Agora sim, Letícia. A conexão havia tido um problema. Muito boa tarde. É muito bom estar ao seu lado outra vez. Uma boa tarde ao doutor Arthur Bahia. Assunto extremamente delicado que necessita ser bem abordado. E eu já vou começar a... Bom, primeiro deixa você pegar o boa tarde do nosso convidado. Eu acho que você não tinha conseguido aí a conexão perfeita, mas eu já desejei boa tarde para o Arthur aqui no nosso Tom Maior, e aí você pode fazer já seus questionamentos, Kleber. Beleza, realmente a conexão da subidinha. Arthur, é muito bom voltar a falar com você. Arthur, o que diz a lei maior, a Constituição, quando se trata de um problema que pode atingir toda a população? Eu não me vacinando, eu coloco em risco todas as pessoas que estiverem em contato comigo. Aí veio o governador, através de uma lei de um deputado estadual, e sanciona uma lei dessa no estado isoladamente. O que diz a Constituição sobre esse tipo de situação? Boa tarde, Kleber. Kleber, até nos pega de surpresa um pouco, depois do julgamento do STF acerca do tema, ter sido esse projeto de lei sancionado aqui no estado de Goiás. Tratando-se, não há dúvida, tratando-se de um assunto, de algo que tem repercussão nacional, de saúde pública, de interesse da coletividade, não há dúvida que a Constituição Federal ela atribui à União ditar as regras sobre o tema. Isso foi muito discutido antes do projeto ser enviado para a governadoria e houve aí o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Então, Kleber, o que a gente tem em um primeiro momento é que não poderia o Estado legislar sobre uma matéria de interesse nacional, que é a questão da vacinação. De interesse coletivo, então a Constituição prevê que isso seja tratado pelo ente competente, que é o Congresso Nacional. Me parece que a lei sancionada ontem, talvez ela pode até mais confundir do que propriamente você discutir acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade dela. Porque, na verdade, diante do que o STF julgou, ou seja, que os entes federativos eles têm autonomia para proibir, para determinar que seja obrigatória ou não a vacina, a gente tem um primeiro momento que o Estado poderia, então, ter apenas optado. Não, aqui não vai ser obrigatório. Mas a verdade é que a União já havia legislado sobre esse tema, a Lei 13.979, que foi sancionada no início do ano passado e dispunha lá sobre essas medidas de enfrentamento do Covid, ela já tratava desse assunto, ela falava o seguinte, olha, os entes poderão compulsoriamente adotar medidas de enfrentamento, dentre elas a vacinação. Veio o STF, julgou duas ADIs sobre o tema e disse o seguinte, olha, medida compulsória não quer dizer medida forçada. Então, os estados poderão obrigar a vacinação, mas não poderão forçar. Então, esse obrigatório, o que quer dizer? Quer dizer ali
você estabelecer algumas medidas restritivas, principalmente de locomoção, e isso tornaria a vacina de natureza obrigatória. Então, me parece que, embora ainda persista aí uma certa dúvida acerca da constitucionalidade do ponto de vista formal dessa lei, me parece que ela veio apenas para optar. Ela não precisaria existir, porque, na verdade, a lei federal já trata do tema, aquela lei 13.979, que foi tratada no Supremo, que foi declarada constitucional no Supremo, seu artigo 3º. Então, bastaria ou o Estado definir que ela é obrigatória e estabelecer uma série de medidas através de lei, ou simplesmente não precisaria ele legislar para falar que não poderia, porque isso já é a regra. Da forma como foi feita, estabeleceu-se até talvez uma celeuma, porque os municípios detêm a competência para, de forma positiva, estabelecer medidas restritivas. Bom, e aí o que o cidadão faz? O que ele segue? Qual lei ele vai seguir? Lei deve ser cumprida. Enquanto não houver nenhum tipo de questionamento do ponto de vista jurídico acerca dessa lei que foi aprovada no Estado de Goiás, ela está vigente. Então, o Estado optou, aqui no Estado de Goiás não vai haver obrigatoriedade. Mas, tendo em vista essa competência concorrente, ou seja, a possibilidade de que os estados e os municípios possam estabelecer medidas de restrição que seriam equivalentes à própria obrigatoriedade da vacina, o que a gente tem é que o cidadão no Estado de Goiás ele não precisa vacinar, ele não vai ser obrigado, mas ele pode, por exemplo, se deparar com uma medida restritiva no seu município. O município de Goiânia, por exemplo, pode editar uma lei para proibir que quem não tenha se vacinado frequente determinados locais, por exemplo, um shopping, ou, enfim, um parque, determinados locais que a lei possa vir a tratar. Então, o cidadão ele pode se negar, ele não precisa se vacinar, mas ele pode se ver proibido, por exemplo, de viajar para um outro estado que tenha uma lei que disponha de forma diferente, para um outro município que não o seu, que não disponha sobre o tema e que tenha medidas restritivas. Então, na verdade, Desculpa, a lei maior, a lei federal, ela não suprime essa possibilidade do Estado legislar em uma questão que não é dele, constitucionalmente não é dele? Sim. Do ponto de vista da constitucionalidade formal, o que a gente tem aí é que o Estado não poderia tratar desse tema. A União já tratou disso lá na Lei 13.979, 2020, e o Supremo Tribunal Federal, ele veio e falou o seguinte, olha, o artigo 3º dessa Lei 13.979, que fala que o Estado pode obrigar a se vacinar, ele é constitucional. Então, isso já foi tratado. É porque, Kleber, por isso que eu digo que talvez essa lei veio mais para confundir do que propriamente dispor sobre algo, porque a medida, a conduta que o STF coloca quando ele julga a ADI é a seguinte, o Estado pode, é constitucional ele obrigar a vacinar. E o Estado de Goiás vem e sanciona uma lei que prevê uma conduta, na verdade, que é negativa. Eu não vou determinar a obrigatoriedade. E aí ele cria uma celeuma, porque se o STF já determinou que o Estado, o município, ele pode obrigar, porque como poderia o Estado de Goiás vir agora legislar e falar no território estadual ninguém vai ser obrigado a vacinar. Então, em detrimento de outros posicionamentos sobre essa questão da constitucionalidade, para mim persiste sim a dúvida sobre a constitucionalidade do ponto de vista formal dessa lei. Ele não poderia legislar sobre isso. Mas do ponto de vista material, não faz nenhum... os municípios eles continuam tendo a competência diante da decisão do STF, então os municípios podem determinar que seja obrigatório essa vacina. Quando o STF julgou essa ADI, ele definiu também um critério que a gente no direito chama de antinomia. O que é antinomia? Seria esse conflito de leis, o conflito de lei estadual com lei municipal, lei federal. Mas, a partir do momento que ele fala que cada ente pode determinar a obrigatoriedade, os municípios também podem. Então, a verdade é que mesmo não havendo essa lei
determinando que o cidadão não seja obrigado, os municípios podem tratar de forma diversa sobre esse tema, sim. Pois é, porque as ADIs, o que eu entendi das ADIs, e aí você pode até me corrigir, Arthur, é de que ela proibiu que se pegue um cidadão à força, leve, estenda o braço dele e faça a vacina, como aconteceu por ocasião da gripe espanhola. E isso fica proibido. Agora, não é proibido, por exemplo, falar, a partir de hoje, quem não se vacinar não compra passagem para fazer uma viagem de um município para outro, ou não pode se matricular numa universidade, ou não pode frequentar o cinema, ou não pode ir ao teatro, ou não pode pegar um ônibus coletivo. Essas medidas podem ser tomadas, embora não possa se pegar o sujeito à força e se levar para vacinar. Agora, a ADI e a própria Lei 13.979 tira do Estado a possibilidade dele dar o direito do cidadão de não se vacinar. Se ele não quiser, ele não precisa vacinar e não tem medida restritiva nenhuma. Pelo menos é o que eu entendi assim. Aí o governador vem e lança uma lei que é uma coisa, do meu ponto de vista, como formador de opinião pública, absurda demais, porque não se trata da vontade, do querer do indivíduo. Se trata da segurança da sociedade. Ninguém tira a habilitação porque quer. Tira-se a habilitação para comprovar que tem condições plenas, emocionais e habilidades para conduzir um veículo na rua sem colocar a vida de ninguém em risco. Mesma coisa é a vacina. Não tem como a pessoa vacinar porque quer. Ela precisa vacinar porque ela vai colocar a vida de terceiros da mesma sociedade, cidadão que está no Brasil, brasileiro ou estrangeiro, ela não se vacinando, ela coloca a vida desse terceiro em risco. Então, como cidadão, eu fico indignado. E aí eu te pergunto, como cidadão, eu posso procurar, por exemplo, o Ministério Público e pedir em nome da minha cidadania que seja tomada uma providência? Com certeza, Kleber. Eu entendo que aí, do ponto de vista de questionamento da lei, a gente tem vários entes que são legitimados constitucionalmente para questionar a legalidade, a constitucionalidade dessa lei. E aí a gente pode falar não só do Ministério Público, nós temos também a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que, se assim entender, também poderia questionar a legalidade e constitucionalidade dessa lei. E, de fato, o que a gente tem aqui é um conflito entre o direito individual e o direito coletivo. E não há dúvida que, tratando-se de uma pandemia, hoje a gente tem notícia de que o estado do Amazonas acaba de já estar preparando-se para decretar um toque de recolher, estão enviando pacientes para Teresina, para Goiânia. Então, a gente, dentro do que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, a gente tem um conflito de direitos, mas onde o direito público, a saúde coletiva, o direito coletivo, ele deve prevalecer. E aí eu até, dentro desta linha de raciocínio, Kleber, eu devo lembrar que foram julgadas 2 ADIs, e a segunda, ela tratava justamente sobre a possibilidade de que os pais, em razão de certo tipo de os pais, no caso específico lá, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, os pais eram veganos e eles não tinham o credo na vacina, não acreditavam que a vacina realmente poderia trazer algum tipo de benefício, e eles pretendiam que seus filhos não fossem vacinados. E junto com a questão da obrigação de vacinação coletiva, também foi julgado esse tema, e aí justamente prevalece o direito à saúde coletiva, no caso da criança, o direito da proteção integral da criança e do adolescente. E, então, não há dúvida que, tratando-se de uma pandemia, dentro de uma discussão sobre saúde pública, direito à coletividade, deve sim prevalecer esse direito à coletividade, e eu acredito que sim, seja possível um questionamento sobre esse ponto de vista. Bom, eu deixei de perguntar alguma coisa sobre esse assunto. Eu estou tão indignado com isso que às vezes a gente fica até voando e deixa passar alguma coisa. Eu deixei de perguntar alguma coisa sobre esse assunto que seja esclarecedor para o nosso ouvinte, telespectador, para o nosso internauta, acerca desta medida, doutor? Eu acho que o que deve ficar claro para o cidadão goianiense é que, de fato, ele não vai ser forçado
a ser vacinado, mas o que eu acho que precisa ficar, o que a gente precisa deixar claro é que os municípios precisam também entrar nessa discussão. O STF abriu essa porta, nós estamos tratando de uma pandemia e eu imagino que daqui para os próximos dias a gente deve ter alguns movimentos nesse sentido para que sejam estabelecidas essas medidas restritivas e a gente acredita e confia que isso deve ocorrer aí nos próximos dias, para que realmente a população ela tenha consciência de que é preciso enfrentar essa pandemia de uma forma mais técnica e talvez a forma mais efetiva seja através da vacinação. Talvez não, com certeza. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente deve ter algumas movimentações nesse cenário, até porque o STF já autorizou que os municípios também tratem desse tema e, eventualmente, também um questionamento dessa lei. Pensar que o governador do estado, Ronaldo Caiado, é médico e bom cirurgião ortopedista, com essa postura que vem indignar a todos nós. Letícia, querida, tem algum questionamento ao doutor Arthur? Muito claro aí a importância, né, da gente pensar melhor qual que é o rumo que nossos governantes estão tomando aí em relação à vacina. Então, eu agradeço ao advogado Arthur Bahia pela participação aqui no nosso Tom Maior. Seja sempre bem-vindo para esclarecer para a gente aqui esses assuntos tão polêmicos. Agradeço, Letícia, agradeço, Kleber, e a gente fica sempre à disposição. Kleber Ferreira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso Tom Maior. E eu te espero amanhã, fechando a semana com a gente. Amanhã a gente vai estar juntos, com certeza. Daqui a pouco eu volto ao lado do José Carlos Lopes para falar de futebol. Agradeço ao meu doutor Arthur Bahia. A gente precisava ouvir uma opinião muito segura acerca da questão legal, porque do ponto de vista lógico, humano, social, é um absurdo. É um absurdo mesmo. E aí eu faço um apelo a você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Preste bem atenção. A questão não é algo pessoal. E a questão não é um simples querer. Não é uma questão de fé, de credo, a questão é de vida humana. É de vida humana que está percorrendo, um mal que percorre toda a Terra. Então tenha responsabilidade com você mesmo e tenha solidariedade pela vida daqueles que estão ao seu redor. Por favor, né? Seja consciente. Vamos todos estender o braço, receber a vacina, como está orientando a ciência. Letícia, forte abraço. Boa tarde para você. Obrigada, Kleber Ferreira. Até daqui a pouquinho aqui na sequência do Tom Maior Esportiva. A gente segue aí com todas essas informações no nosso sagresonline.com.br.